Fala galera do Baba FC, então vamos lá decorrer aqui um pouco desse jogo entre Bahia e Santos ontem na Arena Fonte Nova. Bahia precisava ganhar esse jogo para readquirir um pouco da confiança que foi perdida durante os jogos passados, né, com essas derrotas que nós amargamos, mas o que nós vimos no primeiro tempo foi um time mal montado, um time apático em campo, com muitos erros na parte do meio de campo, principalmente, na parte defensiva, com o nosso zagueiro Ramos Mingo, que não vem em um bom momento, e no nosso ataque, que não rendeu basicamente nada. E vimos o Santos pular na frente no placar com 2-0, com 2 gols de pênalti. Gol de pênalti esse que acaba por mostrar muito do que foi feito de errado nesse time do Bahia. Então, fique com a gente, vamos ver o decorrer do que nós temos aqui para abordar neste vídeo. O Bahia entrou em campo ontem sem o seu principal jogador, o Everton Ribeiro, que nós sabemos que é aquele que dá a alma ao time ali no meio de campo, o que acha passes, o que tem visão de jogo, e nós entramos sem ele. E depois, na entrevista coletiva, foi perguntado ao Charlie Humbert o porquê o Everton Ribeiro iniciou no banco. E ele falou o seguinte, que o departamento fisiológico tinha apontado que Everton estava com fadiga na coxa, não lembro se foi a direita ou foi a esquerda, enfim, com a fadiga na coxa e que só poderia atuar por 35 a 40 minutos de jogo. Esse é um fato que mostra a má formação do elenco. Por que a má formação do elenco? Porque nós sabemos que não temos um jogador que substitua Everton Ribeiro quando ele não pode estar em campo. E aí vem, não é? As experiências do nosso técnico Rogério Ceni, que trouxe os apadrinhados dele, é a minha opinião, né? O Nestor e o Michel Araújo, que não são substituto para Everton Ribeiro de maneira nenhuma. Entra e não faz nada, erra muitos passes como errou no jogo de ontem. Então já aí temos a nossa primeira lacuna, não temos um substituto para Everton. O nosso Jean Lucas, que há muito tempo está vindo em uma fase duvidosa, uma fase ruim. Ontem também não apareceu para o jogo. O nosso zagueiro Ramos Mingo também em uma fase ruim. E aí vem outro ponto que mostra mais um erro na construção do elenco do Bahia. O único jogador que se destaca é Nicolás Azevedo, o Nico Azevedo. Se coloca ele na lateral, ele se destaca. Se coloca ele no meio, ele se destaca. Ele aparece no ataque se destacando. Ele aparece na defesa ajudando como destaque também. Então, realmente tem muita formação errada no elenco do Bahia. E uma prova disso é essa lista aqui. Olha só quantos jogadores do Bahia foram ou dispensados, ou vendidos, ou o contrato chegou ao fim. Saídas confirmadas em 2026. Nós tivemos o empréstimo do Cauli para o São Paulo, a saída em definitivo do Santiago Arias, final de contrato, a saída de Rezende, vendido ao Western Coast da China, o atacante Thiago, negociado com Orlando City dos Estados Unidos, o atacante também Rafael Ratão, vendido para o Xangai, o goleiro Danilo Fernandes, que se aposentou, Caio Roque, lateral esquerdo, que deixou o clube em definitivo para atuar na Portuguesa, o lateral esquerdo também Matheus Bahia, após empréstimo seguiu para o Internacional,
O atacante Kaique, que foi transferido para o Internacional. Iago Felipe, meia com contrato encerrado. André, lateral direito, foi transferido por Londrina. Vitor Hugo, zagueiro, permaneceu em definitivo no Atlético Mineiro. Miqueias, meia, transferido para o Kaysar do Cazaquistão. Então nós tivemos todas essas saídas e negociações do Bahia para a reformulação do elenco para disputar 2026. Não é que nós iríamos para Libertadores com fé de avançar mais. E aí veio a montagem do elenco. Viu a quantidade de jogadores que tiveram saídas. E olha o elenco que foi montado. Nós trouxemos o Kike Oliveira, o Roman Gomes, que também não está jogando, né? O Léo Vieira, goleiro, que por sinal está saindo muito bem. O atacante Everaldo, né? E por fim, que vai chegar na segunda janela ainda, o Alejo Vélez. Então tivemos muita saída e pouca chegada, sem reforços para jogadores importantes, não é? Como Everton Ribeiro, como Caio Alexandre, como Jean Lucas. Temos Eric no banco, mas que Rogério Ceni insiste em não escalar o jogador. E para fechar isso aqui, para fechar essa conta, nós temos jogadores no elenco que alguns não são nem relacionados, outros nem sequer jogam, que é o caso do Marcos Vitor. O Iago Bordu não disse para que veio, o Canu se recuperou, não entra em campo. O Eric, como a gente sabe, é um bom jogador, mas Rogério Ceni ainda não aproveita ele, a gente não sabe o motivo. Ademir em má fase. Sanabria sempre no banco. Nosso ataque, né? O que é que vamos dizer? O William José que... Cara, não dá mais para aguentar o William José. E Everaldo, que por mais que não seja bom, mas a gente vê o esforço de Everaldo em campo. Nós pedimos raça aos jogadores, ok. Cobramos aos jogadores, fazemos nosso protesto. Pedimos fora Rogério Ceni, ok também. Mas o que falar do nosso gestor de futebol, nosso Cadu Santoro? Cadê as contratações? Como é que um elenco limitado como esse iria disputar uma Copa Libertadores? Um campeonato brasileiro que é longo, uma Copa do Brasil, um campeonato baiano. Seria bem impossível isso, né? Não estou aqui colocando pano quente nos jogadores que nós estamos vendo que não tem raça em campo. Pode até faltar, como muitos dizem, né? Pode faltar técnica, mas não falte raça. E tem faltado raça. Ontem pegamos um Santos totalmente desfalcado, cheio de garotos da vila, meninos da base, sem os seus principais jogadores. E vimos o Santos sair na frente com 2-0, com 2 gols de pênalti, de falhas horríveis. E aí no segundo tempo, entra o nosso principal jogador, com outras mudanças que foram feitas, o Bahia conseguiu, na raça, não na técnica, mas na raça, conseguir buscar o empate perante o Santos reserva. Vamos aplaudir isso? É óbvio que não, porque nós perdemos 2 pontos em casa, não ganhamos 1 ponto, perdemos 2 pontos para nós mesmos. E a rodada continua hoje, o Bahia com 21 pontos, até a rodada começar, figura ali no G4, mas podendo acabar a rodada em 7º colocado. E vai ser difícil, com esse futebol que está mostrando, com este elenco limitado, conseguir uma vaga direta na Libertadores. E olhe lá se conseguir uma pré-Libertadores.
pelo que eu vejo pelo andar da carruagem, nós vamos ter que nos contentar com uma Sul-Americana este ano, que seria um ano que a gente esperava galgar algo melhor, voos mais altos, mas vai ficar para a próxima, se o Grupo City, se o senhor Cadu Santoro resolver contratar de forma correta. E é isso, galera. Este foi o vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, tá? Se não for inscrito, nos segue e até o próximo vídeo.